Puxa esse sofá mais pra cá, Thiago. Ai! Thiago, puxa esse sofá mais pra cá. Por favor. Isso. Ótimo. Pronto. Titia, pega um pano para passar aqui, por favor. Muito boa tarde, gente. A paz do Senhor Jesus. Ronaldo Torres aqui, começando uma live. Você está mais perto aqui dos meninos? Vamos manter mais ou menos a distância, né? Regulamentar, né? Estamos aqui com os jovens da congregação do Manaim. Paz do Senhor para todos. Amém. É o jovem Tiago, né? Tiago, isso. Tiago pregador. A paz do Senhor a todos que vão acompanhar essa live. Para mim, assim, é um grande prazer estar aqui juntamente com o nosso irmão, professor de teologia, Ronaldo Torres, e nos receber nessa tarde para a gente aprender mais, principalmente desse livro, que é um livro fantástico, que é o Apocalipse. Então, louvo a Deus pela sua vida e creio eu que nós teremos uma boa aula e sairemos daqui edificados. Amém. Você é o jovem? Davi. Olha alto, Davi. Davi. E você é o? Mateus. Suilane. Tatiane. Então, esses são jovens lá da congregação do Manaim, Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, aqui em Juazeiro do Norte. E hoje nós vamos estar tratando sobre, ou conversando, né, fazendo uma roda de conversa, praticamente, sobre a questão do livro de Apocalipse, né? Baseado, você separou o capítulo ou você queria ver as perguntas de forma aleatória na Grande Tribulação? Isso, assim, o foco do estudo de hoje é a gente tirar várias dúvidas em relação ao Apocalipse, começando o arrebatamento e assim em diante, sabe? Ótimo. Então, por favor, vamos fazer uma oração. A oração, não se levanta. O livro de Apocalipse, na verdade, ele é uma revelação, né? Já está revelado tudo. E como é o Espírito Santo que nos revela também a sua palavra, obviamente, nós temos que nos enquadrar, pedir direção a ele para que nós venhamos a ter discernimento, tá? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa tarde de forma harmoniosa para aprender um pouco da Tua Palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados, que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos de forma gloriosa, né, aprender a Tua Palavra para que possamos colocá-la em prática a cada dia. Abra o nosso entendimento para que nós venhamos a nos edificar a cada dia. E isso que seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Vai, olha aí como é que está aí já eu lhe dei a senha? Abra o seu Face também, para ver como é que está aí. Se tem pergunta do povo também. Eu já estou com o livro de Apocalipse aberto. E você daí de casa, né, pode fazer perguntas também, tá bom? Concernente ao livro do Apocalipse. O Tiago está aqui com o Face aberto justamente para ele poder interagir, nos ajudar, né? Tá aberto o Face? Tá. Tá vendo o chat? No momento não, está começando agora. Como é que tá a quadrada? Deixa eu ver isso aqui, essa quadrada aqui. Pode ver? Pode? Pode aparecer. Ah, você está transmitindo. Era para ter entrado no meu para ver o comentário do pessoal lá, mas tudo bem. Você tem quem tem o meu aí, o Facebook meu? Ninguém, né? Eita, que vergonha que eu passei, ó. Mas faz parte. Então, vamos lá. A prioridade é assim, o que eu queria era que as pessoas estivessem interagindo lá, ó, estão fazendo pergunta lá,
mas eu não tenho como ver, né? Eu vou olhar aqui, quando você reunir, eu vou olhar aqui. Certo? Tá bom. E aí a gente já pode começar aqui nas primeiras perguntas, ou tentar tirar as dúvidas com relação ao livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele foi escrito por João. Vocês sabem qual foi do João? Se foi João Batista, se foi João, que nós chamamos de São João, o evangelista, se foi João Marcos, que escreveu também outro livro, se dá o nome de Marcos. Vocês sabem qual foi desse João? Não lembram? Tem mais outro João, viu? Também. Então, não sabem quem foi desse João. Não tem a convicção ainda. Pelo que eu sei, não é o João Batista, né? Mas... né? Então, quem escreveu esse livro de Apocalipse foi João, que na época ele era garoto ainda, tinha só 17 anos, era o discípulo que Jesus mais amava, porque ele necessitava de cuidados ainda, né? Então ele era um garoto, a Bíblia até o chama de o Boanerge, que traduzindo é filho do trovão, né? Para você que gosta, filho do trovão, né? Então João, que é o Boanerge, né? Ele foi exilado na ilha de Patmos, que hoje é a atual Turquia, fica entre o Oriente e a Europa, e ele acabou morrendo lá, né? Escreveu o Evangelho de João, né? E o livro de Apocalipse, tá? Então, ele escreveu essas revelações que Deus, obviamente, o concedeu. Primeira pergunta, você está aí já no meu Face? Não? Isso. Posso dar uma olhada aqui como é que está a qualidade, só para mim. Rapaz, eu estou mais preto do que nunca. E o ponto do menino ali é que não estão saindo mesmo, viu? Mas... não pode rir, não. Aqui é um negócio... O rapaz do mundo disse que a distância tem que ser obedecida. Então, vamos... Então, você vem... na verdade, ela vem para cá, bota essa cadeira para cá, né? Porque você não está saindo na live, viu? Tá só... você vai ficar aqui, ó. Sentar aí, então. Sim, viu? Pode. Só quem não gosta é minha esposa, mas... Então, a distância tá... Como é que tá agora? Calma aí, ó. Tem você aqui, ó. Tá bom? Tudo improvisado. Aqui nos comentários, tá bom? Pronto. E já vimos aqui sobre a questão da... Você pode até vir mais para cá, não precisa ficar a distância entre um e outro. Deixa eu tirar essa cadeira, aí fica melhor. Aí você pode vir mais isso, bem mais para cá. E você só lá. Pronto. Aqui, Ronaldo, a gente fez escrevemos algumas perguntas antes de vir, aí depois será sorteado, certo? Essas perguntas só depois, né? E agora... explicando. Não, eu terminei a explicação do Apocalipse que eu escrevi e tudo mais. Tá, então assim, já concluímos aqui que o livro do Apocalipse ele foi escrito por João, né? Em média no ano 60, 65, né, depois de Cristo, e ele foi justamente para revelar as últimas coisas. Que últimas coisas? A vinda do Senhor em glória, e o final de todas as coisas, voltado para o julgamento da terra sobre a nação israelita, principalmente, e também para trazer juízo sobre o diabo,
tá? Sobre o anticristo, sobre o falso profeta, né? Que é a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, e obviamente eles seriam aprisionados para sempre, e depois um novo céu e nova terra, tá? Então, para a gente sintetizar de uma forma assim mais objetiva, nós, a igreja, estamos aguardando o arrebatamento. O que é o arrebatamento? É o raptus, né? Arrancado com força, vem do latim, essa palavra, o arrancado com violência. Jesus vai vir até a altura das nuvens e arrebatará, ou seja, vai chamar a sua igreja. Primeiro, os mortos, eles ressuscitarão primeiro, eles vão ressuscitar, e logo depois que os mortos ressuscitarem, em frações de segundos, a igreja, que é feita, composta por pessoas, tá? E para ser igreja, tem que estar em comunhão com Deus. Comunhão com Deus, justamente quando você está congregando, tá? Congregando com... aqui nesse momento é uma igreja, mas essa igreja é uma liderança que foi levantada por Deus. Eu não posso, por si só, ganhar vocês como almas e me colocar como pastor de vocês, porque eu não fui ungido para isso, eu não fui separado para isso. Então nós precisamos estar congregando com alguém que foi levantado, separado, tá? Para sermos conduzidos até aquele dia. E nós não podemos, ainda que nós venhamos a andar de forma correta, nós como igreja, se quisermos, nós somos chamados de membros do corpo. Aí eu lhe pergunto, o teu braço direito pode ir para um lado e a tua perna esquerda ir para outro? Sim ou não? Não pode? Por quê? Para descolar? Resumindo, eu disse assim, para descolar na nossa linguagem aqui no Nordeste, ela quis dizer que não teria como arrancar o braço, né? Senão ela teria que amputar, né? Então, não teria também como esse braço ter vida e vontade própria, né? Existe uma mente que no grego é kefaleia, tá? Que comanda todo esse corpo. Aqui uma profissional da área de saúde, que é a enfermeira Tatiane, né? Lembrando que não é técnica de enfermagem, ela é enfermeira, né? Então, Tatiane que entende mais essa linguagem, né? Quando a pessoa tem um AVC, muitas vezes um lado do corpo ele fica paralisado. Não, a mente é quem manda, mas a mente manda e aquele lado não obedece mais porque alguma coisa no cérebro, né, foi afetada, né, e criou um coágulo, né, houve um déficit, alguma coisa desse tipo, tá? Então, Jesus, ele diz que é a cabeça da igreja e nós somos os membros e automaticamente fazemos parte do corpo de Cristo. Então, nós não temos vontade própria, nós somos como um braço, como uma perna. Isso se chama coordenação motora. Eita glória! Né? Então, não tem como ir só para algum lugar, tá? Então, de certa forma, nós temos que obedecer a Cristo, tá? E os seus mandamentos não são pesados. Tudo que ele quer é que nós tenhamos comunhão, koinonia no grego, comunhão uns com os outros, tá bom? Tendo essa comunhão com a palavra, com Deus, aí nós formamos a igreja, fazemos parte da igreja. No dia do arrebatamento, nós seremos transformados num momento
no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Encontrando com o Senhor nos ares, nós seremos transportados para uma dimensão do céu, que lá, nessa dimensão, acontecerá o Bema. O Bema é chamado de Tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para condenação. Somente a igreja vai estar nesse tribunal e todos os salvos de todo o Antigo Testamento. Tá? Por que do Antigo? Eles vão ressuscitar primeiro e se encontram conosco nos ares. E aí, nesse tribunal, é um tribunal que nós seremos galardoados, presenteados pelo labor, pelo tempo que passamos em serviços pela obra do Senhor aqui na terra. Terminando esse Bema, esse tribunal de Cristo, como eu já estou frisando, vai ser para alguns receber alguns cargos, né, que vão beneficiá-lo mais tarde no futuro. E eu explico já o porquê do futuro. Terminando o Bema, esse tribunal de Cristo, automaticamente nós vamos para uma próxima dimensão. Essa dimensão, ela vai justamente também no céu, e nessa dimensão acontecerá um casamento nupcial, né, que é chamado de bodas do Cordeiro. É o casamento da igreja. Isso é simbólico, mas ao mesmo tempo será literal no sentido de que é o nome que se dá, é Cristo recebendo o povo, a igreja, como sua herdeira. Eita glória! Né? Então, a igreja, ela será justamente a herdeira, né? A herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. E esse casamento, geralmente as festas em Israel dura no mínimo uma semana. 7 dias, e no caso aqui vai ser 7 anos literais, né? São 7 anos de festa de casamento, de muita alegria, e de forma simultânea vai estar acontecendo 7 anos aqui na terra de uma metade que nós chamamos de isso, um pensamento assim, né, da maioria das igrejas cristãs, que é o pensamento pré-tribulacionista, né, ou dispensacionalista, né? Nós acreditamos que vai haver um período de tribulação na terra e um período de grande tribulação, em que, quando a igreja for arrebatada, automaticamente acontecerá, chegará no cenário da humanidade um homem que irá governar o mundo, chamado de anticristo, né? Ele terá acesso, ele trará soluções para todos os problemas da humanidade, né? Essa questão humanitária, hoje no mundo morre a cada 4 minutos, morre uma criança, a cada 4 minutos morre uma criança de fome. Esses dados são dados pela OMS, tá? E todas as organizações mundiais, tá? Então, esse governo, ele instituirá uma só moeda, uma só religião para todos, uma só moeda para que todos possam comprar e vender, e todos, para poderem se locomover, vão ter que adotar um chip, ou seja, tipo uma autorização. Hoje, no dia 26 de maio de 2020, esse vídeo vai ficar gravado, nós estamos aqui na cidade de Juazeiro do Norte, num processo chamado lockdown. Lockdown era utilizado
na Idade Média por os reis, quando se achavam, em último caso, que não podiam mais fazer mais nada, certo? Nós estamos sobre uma pandemia chamada Covid-19, tá? Então, estamos impossibilitados de sair, né, para as ruas e de abrir as igrejas e etc. e tal. No governo do anticristo, tanto que quando a gente está se locomovendo na rua, nós temos que levar um papel comprovando o endereço ou para onde nós estamos indo ou de onde nós viemos. E isso está acontecendo aqui em Juazeiro do Norte, tá? Na época do anticristo, a coisa vai ser diferente. As câmeras vão estar instaladas em todos os lugares, porque não haverá corrupção no mundo, porque ele não vai deixar ninguém roubar nada. Ele vai governar o mundo de uma forma reta. Por isso que ele vai distribuir o dinheiro igualmente a todos. E vão chamá-lo de o Messias. O Messias é o Cristo que o mundo esperava. Ele trará saúde pública para todos igualmente. Todos terão direito à pública. Educação. Todos terão direito à educação de forma veemente e reta. Meu amigo. Ele vai governar tudo isso. Por isso que as pessoas acreditarão. Porque até hoje nunca aconteceu isso. De um só governo trazer uma unidade para o planeta. E aí quem se levantar contra esse governo será despedaçado. Será torturado e será degolado. Tá? Pergunta? Até pular mais um pouco? Ou... Olha o povo aí, como é que tá? Tranquilo. Aí tá tranquilo? Eu tô subindo um monte de letra ali. Como é? Ah, tá. Mas vamos lá. É lá. Não, meu filho, eu tô perguntando se você tem pergunta, ô menino aí, eu posso continuar. No final a gente faz a pergunta. Então vamos para frente, né? Aqui atrás vem gente. Então, essas pessoas, vai haver, por exemplo, muitas pessoas que estão na igreja hoje, estão fiéis, são fiéis, mas por um motivo ou outro não vigiaram e acabaram caindo em tentação e ficaram na grande tribulação, tá? Essas pessoas, elas só têm uma chance para se salvarem na grande tribulação, tá? Nós sabemos que assim como Eliezer, o servo de Abraão, foi preparar uma noiva, que foi Rebeca, para Isaac, que tipifica Jesus, assim o Espírito Santo, né, Ruach HaKodesh, está preparando a igreja para levar até Deus, para apresentar a Jesus, que é a tipificação de Isaac. E o que ocorre é que, dentro de toda essa analogia, alguns não irão subir. Esses agora, para serem salvos, ou o Espírito Santo, porque ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que o Espírito Santo estará na terra também de forma simultânea e ao mesmo tempo no céu? Porque o Espírito Santo, ele é Deus, e como ele é Deus, ele é onipresente. O que é onipresença? Ele tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Nesse exato momento, o Espírito Santo está no meio de nós, mas também está guardando um crente na Coreia. Está nesse exato momento no céu. Ele está nesse exato momento
dentro de um bar, ele está nesse exato momento dentro de um motel. Ele não vai entrar naquele lugar, porque ali só tem coisas horríveis. Nada pode influenciar Deus para a maldade, nem para a maldade. Deus, ele não pode ser influenciado pelo mal. Ele conhece todas as coisas antes mesmo que elas existissem. Então Deus não pode ser pego de surpresa. Nele não pode se surpreender com nada. Eu não acredito aí, mas o pastor João, ele não tem como se surpreender. Por que é que ele está lá naquele momento? Porque quando diz que ele está em todos os lugares, não que ele esteja concordando com o que está acontecendo, mas como sinal de que ele mesmo é a testemunha ocular, que ele mesmo viu aquele momento. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus. Eita glória! Daniel 2:22 diz que ele conhece o profundo e escondido, mas conhece aquele que está em trevas, mas com ele mora a luz. Eita glória! Aleluia! Hebreus capítulo 4, versículo de número 13, diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que hamos de dar conta um dia. Deus, o Espírito Santo, Jesus, tudo vê em tempo real. Tem uma pergunta aqui do Isaías, o irmão Isaías, ele está perguntando: existirá salvação na grande tribulação para os que não forem arrebatados? Será que existirá salvação para os que não forem tribulação? A pergunta é: haverá salvação para as pessoas durante a grande tribulação? Sim. E aí vamos para uma prova irrefutável. Eita glória! Aleluia! Acha bom! Deus irá duas testemunhas, essas duas testemunhas que são os raminhos de oliveira, que alguns dizem que é Moisés e Elias, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Essas duas testemunhas irá pregar para Israel, para os não-judeus, tá? Desculpa, irá pregar para os judeus no mundo inteiro. Eles terão livre acesso. Deus também levantará 144 mil judeus que são castos, que nunca tocaram em mulher. E aí eu vou explicar o que é nunca tocaram em mulher. São judeus virgens? Não, quando fala castos que nunca tocaram em mulher, é judeus que nunca se prostituíram. Eita glória! Aleluia! Então esses 144 mil irá pregar para as pessoas e para os judeus no mundo inteiro e ganharão milhares de pessoas. A Bíblia fala em Apocalipse, o apóstolo João diz que viu uma multidão que ninguém podia contar, de pessoas que foram salvas na grande tribulação. E essas pessoas, obviamente, o Espírito Santo é quem vai estar convencendo-as do pecado. Mas detalhe, essas pessoas vão ter que dar a sua vida para poder se salvar. Eles vão ter que se entregar para o anticristo, negar o anticristo, serem torturadas e serem decapitadas para poderem herdar a salvação. Por isso que a melhor dispensação chama-se a dispensação da graça, que é essa que nós estamos vivendo hoje. Não precisa pagar nada. O preço foi pago, o sangue foi derramado, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Frisando aqui do estudo do irmão Ronaldo,
Porque assim, alguns acreditam, outros não, que se haverá um segundo arrebatamento. Porque assim, já que vai haver o primeiro, se vai haver o segundo, pelo que os que vão ser salvos na grande tribulação. Se haverá, assim, os que se converterem na tribulação, como é que serão para eles, já que o primeiro arrebatamento já passou e as bodas do Cordeiro também já passaram? Como é que será para eles? Porque não existirá mais igreja durante. A igreja são as pessoas agora. Está sendo formada. A igreja ela foi formada através de Jesus. Tá? Através de Jesus. E essa igreja terminará o tempo da igreja no arrebatamento, que é justamente quando Jesus aparecer. Obrigado, meu amor. Quando ele aparecer nas nuvens. Quando ele aparecer nas nuvens. Na grande tribulação, já é uma outra. Meu Deus, tem uma tribulada ali. Sai daí, capiroto. Nós estamos fazendo uma live aqui, ó. Acaba acelerando a moto aqui. Parou, né? Tribulação, a Bíblia diz que só quem herdará a salvação será pelo seu próprio sangue. Uma prova disso é que não existirá um outro arrebatamento. Você vai ver algumas almas clamando a Deus, no livro de Apocalipse, perguntando: ó Senhor e justo, até quando não julgarás o sangue daqueles que estão sendo derramados? Hein? Aí Deus diz: está aqui novas vestes brancas, descansem mais um pouco de tempo, até que complete o número dos teus irmãos e dos teus conservos. Eita glória! Então, Deus está dizendo que eles esperassem mais um pouco, tá? Até que se completasse o número daqueles que iriam morrer da mesma forma que eles morreram, decapitados. Porque Romanos agora, eu acho que é 5:23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o dom gratuito de Deus é agora. Na grande tribulação, tem que você reconhecer a vida por amor a Cristo, assim como Ele deu a vida por nós. Então, não haverá segundo arrebatamento da grande. Não existe nenhuma passagem bíblica. Então, assim, Ronaldo, pelo que no Apocalipse fala, que quando o anjo mostrou a João aquela grande multidão que vinha de branco, aí foi que o anjo desceu, esses lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, quer dizer que no momento em que eles aceitam a Cristo, na grande tribulação, o espírito deles já vão para o céu? Não. De forma, aceitou a Jesus na grande tribulação, isso foi uma pessoa aceitou Jesus durante a grande tribulação, aí ele agora vai viver uma vida isolada de todos, de tudo e de todos, vai viver se escondendo do anticristo, mas um dia ele será capturado, e ele vai ser torturado, e vai ser obrigado a negar a Deus, negar a Jesus, e aceitar a nova ordem mundial. Quando ele diz que não aceita, então ele vai ser morto, degolado pela palavra de Deus. Automaticamente morreu ali degolado, sua alma é levada para debaixo do trono de Deus, que é uma dimensão que existe debaixo do céu. Então, assim... Não é que está lá as almas debaixo do trono, debaixo do... Não. Nós estamos querendo sair daqui. Não. É uma dimensão que fica abaixo do trono. O trono é uma dimensão e abaixo do trono é uma outra dimensão. É como assim, é como fosse o paraíso, porque certo. Assim, no que Jesus falou, estarás comigo no paraíso. Então assim, quem morre com Cristo,
a sua alma é levada por um anjo até o paraíso, que é o lugar de descanso. Hoje. Hoje. Então, assim, os que morrerem com Cristo por não negar a Jesus, a igreja estará com Cristo no céu, na festa dos 7 anos, e a sua alma estará no paraíso? Não, estará no outro lugar agora, que é debaixo do trono de Cristo. Vamos lá. Aqueles, por exemplo, a igreja está participando da festa agora, dos 7 anos lá. Toda alma que morrer durante a grande tribulação, ela não vai do trono, que é uma espécie de paraíso, ela só vai ser liberta de lá agora quando Jesus voltar em glória com a igreja. Aí ele trará aqueles também que estavam guardados no paraíso. E os seus corpos assim ressurgirão. Isso, aí seus corpos ressurgirão. Outra pergunta. Um crente que foi morto queimado e o seu corpo se tornou pó, cinza. O que é que acontecerá no dia do arrebatamento? Como é que a terra vai formar-se por conta disso? É uma grande dúvida que alguns crentes têm em relação a isso. Ele foi queimado, né? O que nós temos que entender é que Deus, por ter a onipotência, o que é onipotência? Tem todo o poder para fazer todas as coisas, tá? Como ele pode fazer todas as coisas, isso não será um problema, porque olha que coisa interessante. Jesus, quando ele foi morto, né, ele desceu à mansão dos mortos. Quando ele ressuscita com um corpo glorificado. Como esse corpo glorificado? Esse corpo glorificado tem pele e osso. Por que tem pele e osso? Ele chama. Veja que um fantasma não tem carne nem osso como eu tenho. E até comer, né? Toque aqui no meu lado. Tem alguma coisa aí para comer? Não é que Jesus estava com fome. Jesus só queria provar que o corpo dele tinha capacidade de receber um alimento. Então, esse é o mesmo corpo que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, 52, 53, em diante, que ele diz: eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, né? Porque convém que isso que é mortal se reviste da imortalidade, né? Isso é a imortalidade. Então, a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde, né? Isso, teu aguilhão, porque a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Então, o corpo ter todo dilacerado, no dia que Deus ordenar que aquele corpo tem que voltar para o Espírito, ele voltará do nada, né? Do nada ele voltará, do nada, e ele voltará para aquela alma. Então, vemos aí que vai existir sim salvação para a grande tribulação, porque um dos nossos irmãos que está assistindo disse que não haverá salvação, mas ficou bem claro que haverá sim salvação na grande tribulação, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá certo? Então, o mais importante é ir no arrebatamento, não ficar. Então, o Ronaldo vai prosseguir aí o estudo. Agora, com relação à volta de Cristo no milênio. Como é que a igreja vai voltar com Cristo no milênio? E assim derrotar o anticristo, derrotar o falso profeta
e reinassem, fazer o seu reinado aqui na Terra durante 1000 anos. Deixa eu ver como é que tá aqui, só um pouquinho, sair aqui da frente. Tá pegando ela aqui, a doutora. Tem muita gente aqui perto. Eu tô aqui de cabeça para baixo. Meu irmão, não tem ninguém falando nada aí nesse negócio. Rapaz, o Ferreirinha lá do Crato. Ih, fala de escatologia. Esse Ferreirinha aqui é calvinista, viu? É o professor lá do Crato. Já tô vendo aqui. Eita. Meu irmão Fernando José, olha que bênção. Ô, glória. André também aqui. Eita, glória. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que eu estou falando de um posicionamento dispensacionalista, pré-tribulacionista, tá bom? Que crê que a igreja será arrebatada, tá? Antes da grande tribulação. Existem algumas igrejas pentecostais, né? Na verdade não, neopentecostais, e algumas igrejas tradicionais que acreditam, né, de forma diferente, tá? Bom, mas vamos lá. Final da grande tribulação, tá? A igreja rompe os céus. Quer vir para cá, Tisa? O Edson Santos, já que vai falar sobre o anticristo, ele está perguntando: tem alguma possibilidade de o anticristo estar aqui na Terra? Claro, sem dúvida. Por que nós só não podemos afirmar? Mas se a igreja for arrebatada hoje, o anticristo já é adulto, já estará adulto, já será adulto e já vai tomar as rédeas do mundo que está um caos. Hoje mesmo é um cenário perfeito para ele. Por quê? O mundo não se ajusta. Por exemplo, a Ásia, alguns países da Ásia com ditadura. A América do Sul quebrando, né, financeiramente. Tá? Alguns países da América do Sul muito fome. Tá? Alguns países da Europa não se entendem mais, já alguns querem continuar com a sua moeda própria. Por exemplo, aconteceu o Brexit. O Brexit foi justamente a saída do Reino Unido da comunidade europeia. E o que é o Reino Unido? A Escócia, a Inglaterra, tá? A Suécia também. E quem é mais? Não, Suíça não. A Irlanda do Norte, tá? A Suíça faz parte da Europa, né? Então, esses países fazem parte do Reino Unido e eles não fazem mais parte da comunidade europeia. Eles não obedecem, até a moeda deles é diferente. A bandeira deles é diferente da bandeira europeia. Então, nem a Europa mais. E alguns governos já disseram que já necessitamos, o mundo precisa de uma liderança mundial. Né? Nós vemos, se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver algumas reuniões da ONU, alguns líderes dizendo que o mundo já necessita de uma liderança mundial. Tá? Que hoje está se degladiando aí, entre China e Estados Unidos, tá bom? Mas, se o arrebatamento acontecer hoje, né, com certeza o anticristo já estará. Então, ele pode estar, tá bom? Acontecendo, Jesus vindo em glória com a igreja e seus anjos, ele automaticamente, ele descerá até Jerusalém, pisará no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai fender de um lado para outro, tá? E automaticamente ele já vai pegar ali o anticristo, que é a besta que subiu do mar,
e o falso profeta, que é o líder religioso, que é a besta que subiu da terra, já vai pegar esse dentro do lago de fogo. Eles vão inaugurar o lago de fogo e de enxofre, o que é a segunda morte. E aí Jesus pegará o diabo e vai aprisioná-lo durante 1000 anos, tá? Obviamente vai haver uma terceira guerra mundial. Eu estou aqui já aqui falando, já misturando logo tudo, tá? Em que haverá o julgamento das nações. Esse julgamento das nações, em que cada representante do seu país vai vir até Jesus e vão ser julgados. E os bodes serão separados das ovelhas. Aqueles que não quiserem se submeter ao governo de Jesus, eles automaticamente serão dizimados da face da terra. Serão dizimados, tá? E aí, obviamente, depois do julgamento das nações, tá? Eu não falei sobre a guerra, da terceira guerra mundial, que implicará entre Israel, tá? Que não vem ao caso agora a gente tratar sobre isso. Estou aqui tentando, na verdade, só fazer mais um bem bolado, né? Então, começará então o reino milenial de Cristo aqui na Terra. Uma das perguntas, Ronaldo, o Lago de Fogo será aonde? Aonde é que existe esse Lago de Fogo? Ele é sentido espiritual? É uma dimensão espiritual. E um detalhe, um lugar que é feito, foi preparado para fazer o inferno sofrer e o diabo sofrer, não é um lugar muito bom para ser humano, não. Então, assim, esse Lago de Fogo literalmente não é na Terra. Não. O Lago de Fogo é um lugar que cabe a dimensão, o Lago de Fogo é uma dimensão, não é que você fique imaginando que seja um magma da terra, tá? Um vulcão, e ali vai ser jogado as pessoas, não, eu estou morrendo afogado. Negativo, viu? É só o nome, tá, da dimensão, de tão quente, de tão terrível que é aquele lugar, é chamado de Lago de Fogo pelo tormento que ele oferece para aqueles que vão estar lá. Outra pergunta, se o anticristo e o falso profeta vai ser lançado nesse Lago de Fogo, e Satanás ele é espírito, aonde é que será essa prisão do diabo? A prisão do diabo ele vai ser colocado dentro do Tártaro, que é um lugar nas eternas também, ficará acorrentado durante 1000 anos. Mesmo quando Deus aprisiona alguém ou qualquer coisa, mesmo ele sendo espiritual, o que está acorrentando ele é algo também espiritual, que ele não pode sair. Uma prova disso, olha que coisa interessante se você ler o livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, nós vamos encontrar uma história de Lázaro e do rico, em que lá o rico estava num lugar só com o corpo, mas estava sentindo sede. E disse: Pai Abraão, peço que mande a Lázaro molhar a ponta do dedo e trazer aqui para molhar a minha língua, porque eu estou nesse lugar atormentado e com sede. Então é um lugar que, mesmo você estando num corpo espiritual, você sente. Professor Ronaldo, nesse mesmo lugar que se chama Tártaro, a qual significa lugar de prisão, é o mesmo lugar em que Pedro ele relata que quando Cristo morreu foi pregar aos espíritos em prisão. É esse mesmo lugar em que Cristo, quando morreu, desceu até ao Seol, vamos dizer assim, numa região muito profunda, e ali pregou aos espíritos em prisão. Ali, que na época de Noé ainda.
aquele lugar lá era chamado de, aquele lugar era chamado Hades, né? O Hades é uma palavra grega, tá? Uma palavra que vem do grego, e dentro daquele Hades, tá? Existia um abismo que separava do lugar de tormento a qual nós chamamos de inferno. Mas existe o Tártaro, existe o Geena, existe o Seol. Isso tudo existe uma outra dimensão tão poderosa que quem está preso lá são os demônios mais perigosos e terríveis, até mais do que Satanás. Eu ia perguntar também né? sobre. Então, e só Deus sabe. Só Deus sabe. É por isso que os homens dizem assim: ah, mas tem outras galáxias que tem. Outras dimensões. E essas dimensões o homem não tem como ir. Só Deus pode ir e os espíritos que estão aprisionados. Então, assim, sobre esses demônios terríveis, eles serão soltos durante a grande tribulação. Né? Isso. Aí depois, quando Cristo vier, eles serão presos novamente. Junto com o diabo. Eles só não foram jogados no lago de fogo porque Deus os reservou. Está escrito na Epístola de Judas, no Novo Testamento, que eles foram reservados para o dia do juízo. E o dia do juízo aqui era justamente a grande tribulação. Deus disse: não, eu vou deixar vocês aprisionados para mim soltar vocês, para vocês atormentar as pessoas. Cristo vem com a igreja, né? E ali implanta o reino dele na terra. Sim. Sobre aí se inicia o reino do milênio de Cristo, né? E sobre esse milênio de Cristo, o que é que acontecerá nesse milênio? Existirá reportagens, existirá emissoras para gravar esse momento, a qual a Bíblia diz que todo olho verá? Quando a Bíblia diz que todo olho verá, está tratando justamente da vinda de Cristo, a sua segunda vinda em glória. Quando todo olho verá, é porque haverá um sinal no céu, um exemplo, lá no Japão. Nós não temos como ver aqui, mas como as emissoras de TV estão lá, plantadas lá, obviamente o mundo inteiro poderá ver aquele momento. Mas quando o reino de Cristo for implantado, diz a Bíblia que todas as ferramentas serão convertidas todas as armas serão convertidas em ferramentas de trabalho. Então essa questão da tecnologia não existirá mais, porque nós voltaremos não de forma antiquada, mas não precisaremos mais, porque teremos um corpo espiritual para viajar pela galáxia, enfim, nós até mesmo para poder a Terra, ela dará o seu fruto na estação própria, de forma milagrosa, né? As doenças elas serão dizimadas. Aquele que morrer com 100 anos morreu amaldiçoado, porque morreu jovem, né? Então, tudo isso é o reino milenial de Cristo. A árvore da vida vai estar disponível para todo aquele que tiver pensando em adoecer. O meu da árvore da vida automaticamente se rejuvenesce novamente. É algo... Eita glória! Está escrito em Apocalipse, meu irmão. Está escrito. E eu creio. Será algo, a áurea fantástica do reino milenial de Cristo. É o reino que todo judeu esperava desde o tempo até os dias de hoje. Então, assim, no reino de Cristo, no reino milenar de Cristo, vai nascer e morrer pessoas? Exatamente. Por quê? Pessoas que estavam na grande tribulação, que fizeram parte não dos bodes, mas das ovelhas, estavam vivos. E automaticamente se envolveu com outra pessoa
e nasceu um bebê no milênio. E aquele bebê, no milênio, até mesmo os pais, se já tinha 30 anos, 40 anos, vai viver mais de 100. Por quê? Porque não vai ter agrotóxicos, bebida, não tem nada. E quando ele estiver doente, automaticamente tem a igreja, tem o próprio Deus, tem a árvore da vida, ele já água cristalina. Mas para quem morre no milênio, o que é que acontece? Aí quem morre, muito bem, boa pergunta, né? Quem morreu no milênio, automaticamente, aí você vai, ainda a escatologia, ela é uma coisa tão tremenda, tão vasta, que nós, muitas vezes, se nós não colocarmos as coisinhas em ordem cronológica, as pessoas que morrerem no milênio, vai ter pessoas que rebelar contra Deus no milênio, tá? Porque o milênio não é o final de tudo, tá? O milênio é um tempo do reinado de Cristo. Aqueles que morrerem salvos no milênio, tá? Eles automaticamente vão para uma dimensão que é debaixo do trono de Deus e vão ficar ali aguardando o julgamento final, tá? E pessoas que morreram rebeldes contra Deus, porque diz a Bíblia que eles as regerá com vara de ferro, esses já vão estar também guardados em cadeias eternas para o julgamento final, porque no final do milênio vai haver outra guerra, aí que a Batalha do Armagedon é antes, né? A Batalha do Armagedon é lá estou voltando a fita aqui, viu? A Batalha do Armagedon vai ser a batalha lá no Vale de Jezreel, ou no Vale de Megiddo, ou Megero, como chama, né? Ou no Vale de Josafá, como você queira, tá? Vai ser a última batalha ali no final da Grande Tribulação. Essa é a Batalha do Armagedon. Essa batalha... Vão clamar. Não é que os judeus vão clamar. Isso. Essa batalha que você está falando é Gog e Magog. Sim. Essa batalha que você está falando é uma das de Gog e Magog. Que será na tribulação. Que será no final do milênio. Certo. E ainda tem outra batalha de Gog e Magog que ainda é durante a tribulação também. São duas batalhas. É por isso que eu não estou focando nas batalhas. Porque, como eu estou dizendo, escatologia é um assunto muito vasto. E se nós não colocarmos em ordem cronológica as coisas, e é porque eu estou trazendo as coisas conforme a doutrina. Meu filho, acorde! Mas rapaz, esse homem dormindo na live. O povo tudo vendo esse homem dormindo. Misericórdia, foca ali nele, foca. Não, tá aqui. É teu irmão, né? Não, mas parece mentira. Viu? Então vamos lá, voltando aqui. Então, são uma das batalhas. Então, no final do milênio, né, aqueles que estavam vivos e foram transportados todos para uma outra dimensão, que diz a Bíblia que nem o céu os pôde conter, o trono, né, aquele lugar, a terra não pôde conter aquele lugar, e aí vai estar, eu imagino aqui, o universo, lugar sombrio, negro, e agora o trono de Deus, aquela coisa gelada em cima da terra, e ali o trono, ali Deus na sua majestade sentado, e agora todas as pessoas ali, de todas as épocas, para serem julgadas, menos a igreja, tá? Menos os que morreram, menos os que morreram em Cristo.
Mas os que morreram no milênio vão estar lá sentadinhos, tá? E os que não se rebelaram, que estão vivos, não estão mortos. Opa! Essa aqui é interessante. Mas pessoas vivas, Deus vai arrumar um jeito para ele respirar nessa outra galáxia. Por que que vai ter pessoas vivas? Porque os livros serão abertos. E aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, isso significa que as pessoas que estão no milênio jovem, né, que não se rebelaram contra Deus, e pessoas que, no final da batalha do milênio, também não se rebelaram contra Deus, mas estão vivas. Aí, esses vão entrar no gozo do teu Senhor, e aí vai ser um novo céu, uma nova terra, aonde habita a justiça. Oh, glória! Então, assim, essa guerra do Armagedon será bem antes das nações contra Jerusalém. E os 144 mil, é nesse tempo aí? Os 144 mil, ele é justamente na época da grande tribulação. Eles vão estar na metade da grande tribulação. Aí já quebra toda a doutrina da Testemunho de Jeová, dizendo que é só 144 mil que vão para o céu. Né? Eu acho que nem eles acreditam mais nisso não, porque só de Testemunha de Jeová no mundo tem mais de 50 milhões, né, no mundo de Testemunha de Jeová. E aí vão tirar como? Na sorte? No pau ímpar, né? 50 milhões de testemunhos. Mas assim, qual a função verdadeira dos 144 mil na Terra? Na Terra eles vão estar pregando o Evangelho do Reino. Na tribulação. Na tribulação. Aí através dessa pregação é que muitas pessoas irão se converter, e até os judeus. Por que os judeus? Porque 10 mil de cada tribo. Eu estou só olhando para você já está dormindo, viu? Misericórdia, o povo todo vendo ali. É da congregação do Manaí, viu? Então pode. Então vamos lá. Então esses 144 mil, a Bíblia diz que esses 144 mil, nem o anticristo, nem o diabo, ninguém poderá detê-los. Ninguém pode matá-los. Ninguém pode detê-los. As testemunhas ela tem um propósito de pregar a palavra, mas irão ser mortas. Essas duas testemunhas, alguns vamos afirmar porque a Bíblia não diz, né? Alguns dizem que é Moisés, porque apareceu. Outros até dizem que é Enoque também, que não morreu. Né? E a Bíblia diz em Hebreus 9, 27 que aos homens está ordenado a morrer uma vez, depois da morte segue-se o juízo. Mas como a Bíblia não registra quem é essas duas oliveiras, né? Nós não vamos de forma categórica dizer que é Elias. Né? Só naquele dia lá que saberá. Só naquele dia mesmo. E uma das perguntas que a gente quer fazer é sobre o idioma. O idioma? Sim, porque assim, vai ser arrebatados muitos crentes e até do Antigo Testamento, falam hebreus, hebraico, nós falamos português e tal. Qual idioma será falado nos 7 anos ali no céu? Na verdade, como nós vamos receber um novo corpo, né? Um novo nome, por isso que Jesus diz, eis que faço nova um linguajar, uma língua em que todos se compreendam, em que todos se entendam, todos compreendam uns aos outros. Até os anjos falar conosco, né? Sim, isso é o de menos. Uma prova irrefutável que o nosso espírito testifica com outro espírito que somos filhos de Deus. Uma prova disso é que quando Pedro chega na transfiguração, que ele vê Moisés e Elias, ele diz, bom, estamos aqui, vamos
Vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias. E quem foi que disse a Pedro que ali era Elias e Moisés? O Espírito dele testifica quem eram aquelas pessoas. Então, isso é automático. Eita glória! Aleluia! Então, assim, no caso, vai existir uma nova língua, vamos dizer assim. Eu acredito que sim, por conta porque já que a gente vai receber são novas coisas, né? Essas coisas, né? Uhum. Outra coisa, sobre depois do milênio, depois que acabar o milênio o reinado de Cristo na Terra, Satanás será solto. Sim. E para induzir, no final do milênio, ele vai induzir ainda as nações para se rebelar. E até aí será uma última guerra, que nós chamamos de Gog e Magog, em que ele agora vai ser pego e vai ser lançado de fogo e de enxofre. Quando Cristo vier no cavalo branco, que na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós falamos que Cristo descerá num cavalo branco, mas podemos afirmar que isso é literal, porque assim, cavalo, quando a Bíblia estava escrevendo cavalo, João estava escrevendo cavalo fala de glória romana, porque para um judeu, a glória de um judeu ou de uma pessoa lá do Oriente Médio é andar em cima de uma jumenta. Você pode ver que quando o rei Joabe, quando o filho de Salomão foi para ser consagrado rei, o Davi, não, deixa eu voltar a fita aqui, para não dizer a coisa errada. Quando o filho de Davi, foi ser consagrado rei, Davi mandou pegar a sua jumenta, e mandou Salomão sentar na sua jumenta. E aí os sacerdotes e as pessoas disseram, olha a jumenta do rei passando com Salomão. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Então, no Oriente Médio, a glória lá para um árabe é um asno, uma jumenta, um jumento, né? Já para o Império Romano era um cavalo. Então, para mostrar a glória, a autoridade, ele mostrou um cavalo. Não quer dizer que ele literalmente venha descer num cavalo. É porque assim, quando se refere a cavalo, a gente começa a imaginar, alguns até imaginam que existem animais no céu. Carruagem, né? Não. Quando a Bíblia diz que os 24 animais que existem no céu, os 24 animais que existem no céu são anjos, tá? Eles fazem parte também de um grupo seleto dos anciões. Então não existe animal no céu. Agora vamos falar sobre a Nova Jerusalém que será descida do céu. Como acontecerá esse evento? E quando acontecerá? Depois do milênio? Depois do milênio, obviamente, e depois do grande juízo, né, do grande tribunal, o juízo final, haverá novos céus, nova terra, e descerá a nova Jerusalém, que ela mede 14 estádios, né, de futebol, em largura, em comprimento. Para a gente entender melhor, 2.500 quilômetros de altura e de largura em metros quadrados. E ela desce e fica flutuando. Então, eu não sei como é que Deus vai fazer, por conta de que os seres humanos que estiverem vivendo na Terra, porque assim, que forem morar nessa cidade, estamos falando de uma cidade, uma. E até no livro de Hebreus, capítulo 11 em diante, vai falar da pátria, né? A qual eles esperavam, que Abraão, Isaac, Jacó esperavam uma pátria, né, preparada por Deus. É essa pátria, né? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, né? Que ela se implantará em Jerusalém mesmo? Sim, literalmente em Jerusalém.
Jerusalém é o centro da terra, tá? E o que acontecerá com O resto do mundo, sim, Todo- China? todas as pessoas do mundo, subirão anualmente. Isso acontecerá no milênio e acontecerá também nos novos céus e nova terra. E por que Cristo não pode reunir todas as nações em Jerusalém mesmo? Sem existir mais Estados Unidos, China, Brasil. Porque o intuito de Deus, esse pensamento aí era o pensamento de Nimrod. Nimrod era um babilônico, né? Um caçador terrível, inimigo de Deus, mas ele não é não, viu? Ele queria concentrar as pessoas só ali na Babilônia, que todos falassem uma língua só. Aí eles desçamos e confundamos, porque eles querem ser um, né? Então, Deus vai, dispersa todo mundo para que eles se espalhem na terra. O mundo é um mundo vasto, todo mundo. Aí vai, que coisa linda, vindo o caipira lá do Nordeste, com seu chapéu de couro, estou dando um exemplo, lá vem aquele gaúcho, levando as suas coisas para oferecer a Deus. Então será muito bom essas diversidades de culturas. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que vem raças, tribos, línguas e nações. Eita glória! Então, meus amados irmãos, nós temos só meia hora, é até as Meia hora? Ainda tem meia hora ainda? até as 5. E que horas é? E é? Então a gente tem que resumir bastante. Então assim, Eu já estou cansado, minha garganta já, não é sério mesmo. então Não dá para assim, resumir mais ainda não, meu filho? então haverá o juízo final, a qual os que não estavam aqui serão lançados na fogo e assim tal. Isso. E Cristo reinará na terra e assim a nova Jerusalém descerá, não é? Isso. E depois dos julgamentos que morrerão em Cristo na tribulação, ressuscitará e tal, receberá seu galardão. Que galardão é esse? É uma das perguntas também. O galardão, voltando lá, o galardão no Bema, né, no Tribunal de Cristo, por exemplo, como é seu nome? Suilane, ela não teve amor pela sua própria vida. E todo o seu trabalho foi por amor a Cristo. Tá? Então, aí nós vamos entender os talentos. Os 5. 5. Aquele que pegou o talento e enterrou, aquele não tem direito a nada, e até o que ele tem será tirado. Tá? Mas ele receberá 10 vezes mais. Então, isso está falando de você trabalhar para o reino. Tá? E qual é o trabalho do reino? O trabalho do reino é você simplesmente amar o outro, pregar o amor de Cristo, né? Não é que você tem que fazer voto de pobreza, tá? Mas você pode estar trabalhando para o reino de uma forma direta, sucinta, objetiva. Tá? Mas pessoas que vão ser salvos porque não levam uma vida de prostituição, de roubalheira, vive na igreja, mas é uma pessoa que simplesmente não investe em nada. Pronto. Aquele ali, ele vai olhar só os outros serem galardoados, serem presenteados. Mas que galardão é? É o coroa? Aí, essa questão de coroa, você, por exemplo, no milênio, a igreja vai reinar com Cristo. Você vai estar reinando em Juazeiro do Norte. Tiago é o responsável por Juazeiro do Norte. Quem vai administrar Juazeiro junto com Tiago? Aí você vai separar o seu povo, para governar Juazeiro do Norte. Isso então não existirá mais presidente, prefeito, nada. Quem reinar é os filhos de aí, Deus, né? Isso no milênio, né? No milênio. Já agora para a terra, aí a Bíblia já diz que todas as coisas se faz novas, né? Já é outro processo. Aí tá esse processo da nova céu e nova terra, para a gente já encerrar,
não vai existir mais Brasil e Estados Unidos, não. Não podemos dizer que não vai existir mais Brasil e Estados Unidos. Claro que no mundo vasto, no mundo vasto, Deus vai querer povoar esse mundo. Povoar o mundo, sim. E com certeza, quem vai estar governando vai ser a igreja, vai ser o povo de Deus que vai governar. Isso nós não teremos dúvida disso. Então não nascerá também, não vai nascer pessoa no novo céu e nova terra, né? Nem casar. Não, claro que sim, porque o homem é da terra. O homem... Mas, agora a criança que nascer, ele vai nascer sem a mente pecado. Muito bem. Na verdade, o pecado, ele vai ser extirpado, né? Vai ser extinguido, né? Não existirá mais. A terra voltará ao princípio. A terra voltará ao princípio. Então, todo mundo que nascer, ele não terá mais aquela ideia de pecado, de rebelião, de nada, né? Não terá o diabo para tentar. E não terá mais o diabo, nada. No milênio, sim, as pessoas ainda não foram regeneradas, aí automaticamente elas ainda vão se rebelar contra Deus no final do milênio. Então, no final do milênio será a guerra. De Magog, será a última de Gog e Magog. Certo. Então, cadê aqueles papéizinhos que tá? Tirar aqui. Primeiro. Diz assim. Como será a batalha do Armagedon? A batalha do Armagedon vai se juntar todas as nações da terra contra Jerusalém, né? E Jerusalém, Israel vai estar sozinho, né? E aí, quando eles estiverem sozinhos e vão sucumbir, né? Vão clamar ao Senhor, o Senhor chegará e dará fim àquela batalha, né? A Bíblia diz que o sangue vai dar nos arreios dos cavalos. Será uma batalha, por isso que nós chamamos de Terceira Guerra Mundial. Segunda pergunta, o que a religião do terceiro milênio ensina sobre o fim do mundo? O que é a religião? Do terceiro milênio, eu nunca nem ouvi falar nessa religião do terceiro milênio. Eu acho que vamos que misturado aí, ó. Desconsidera isso aí, né? Não, se for para tratar de seitas e heresias, tem muitas religiões, né? Se for a pergunta, se for o que é que os amilenistas, né? Aí eu não sei se é isso, mas a pergunta está muito... Como será no milênio? O milênio já explicamos, né? Como será o milênio. Outra pergunta dos 7 selos, falada em Apocalipse capítulo 5, versículo 2. Qual o livro dos 7 selos? Isso aí. Qual é o... Foi ele. Quando eu estava olhando em Apocalipse, aí diz que um anjo chamou João para mostrar o livro e foi abrir o primeiro selo. Esses selos os selos que serão abertos, fala de juízos que serão lançados na terra. Juízos são demônios, são catástrofes, pestes, pragas que vão ser lançadas na terra. E a questão do livro, esses livros são esses selos. Aí o livro que ninguém podia olhar, porque só quem pode abrir esse livro e é digno de olhar para ele era o Cordeiro, que é o próprio Cristo, que foi morto e reviveu. Outra pergunta, todos verão Jesus descer? Já foi explicado, né? Já, todo olho verá. Como será no céu? Na verdade, todos acham que nós vamos morar no céu. Nós, seres humanos, nós somos da terra. Nós vamos poder habitar no céu
e na terra, mas a nossa pátria é na terra, senão não teria necessidade dele fazer uma outra terra. Agora tem uma pergunta que eu quero entender. No céu, já que a gente vai comer, o que entra sai. Ah, meu Deus! Eu não sei explicar isso aí, não. Não sei explicar isso aí, não. Como será a grande tribulação? Já foi explicado. Rapaz, que pergunta é essa, macho? Já que a gente vai ter o corpo glorificado, vai comer. Não. Vai logo, pergunta aí. Quem é o Quer dragão? saber se não vou nem falar. Quem é o dragão e a mulher? E Apocalipse capítulo 12. Quem é o dragão e a mulher? O dragão. O que significa? O dragão e a mulher, ela tá com a criança e a criança é levada. O dragão é levado. Rapaz, olha aí, rapaz. Nós estamos voltando de novo o Apocalipse, né? A grande tribulação, né? O dragão, obviamente, simboliza o diabo, né? O poderio do diabo. A mulher ali é Israel, né? A mulher é Israel, tá? E qual era a outra pergunta? O que simboliza a mulher, o dragão e a criança, né? Que a criança é levada. Até a mulher é levada para o deserto, o dragão não consegue tragar a criança. Mas pode explicar bem rápido assim, ó. Cai nos papelzinhos aí, viu? Vocês já viram que aquela meretriz que tem a taça, né? Aquela meretriz simboliza o sistema religioso, né? Montado sobre aquele dragão, né? Então o dragão simboliza todo aquele sistema, né? Aquele sistema e aquela mulher, já agora essa mulher aqui que está sendo representada é a nação israelita, né? E obviamente esse filho é o povo de Israel que vai ser tirado. Eles não vão sucumbir, eles vão ser resgatados, porque Deus intervirá de uma forma bem sucinta, né? O Egito vai acolher o Egito, que é uma nação que sempre acolheu. Por isso que Deus não destruiu o Egito ainda, porque Deus separou o Egito para receber o Filho de Deus, para não ter. E agora, no final dos tempos, acontecerá novamente, e o Egito apoiará Israel. Certo. Como será a última ceia no céu? Como será? A última ceia? Não terá mais última ceia, não. A última ceia é aqui na terra, e aí nós passaremos a viver eternamente com Deus. E aí com Deus. Porque nós vamos assim que vai ter a ceia, né, no céu e tal, reunir uma justamente nas bodas do Cordeiro. Mas isso não será uma última vez, não. Será eterno. Mas será para sempre. Quem é a grande prostituta do ar? Já foi explicado. Estou com a garganta sem aguentar. Já está perto. O diabo está solta, não tem como ele ler a Bíblia. E ver o que está para acontecer com ele. É assim. Já que o diabo sabe, ele ouve, né, o que vai acontecer. Foi tu? Foi. É assim, o pensamento dessa pergunta é assim. Porque o diabo não sabe o que vai acontecer com ele e tal, por que ele não faz algo assim para que não venha acontecer com ele? Mas vamos dizer assim, né? Ele não venha intervir algo mais. É o que eles já sabem. Ele já está ouvindo o irmão falando. É verdade. É uma pergunta bem interessante aqui, tá? Olha, não vão se escandalizar com o que eu vou dizer aqui, tá bom? Isso aqui é científico, tá? Na verdade, esse dia de hoje não existe mais. Esse dia que nós estamos vivendo hoje, para Deus, não existe mais. Para Deus, na sua onisciência, todas as coisas já se cumpriram.
esse livro aqui, a Bíblia, só está escrito porque tudo já se cumpriu na onisciência de Deus. Por isso que Jesus dizia assim, para que se cumpra o que está escrito. Porque já aconteceu. Ô, misericórdia, me liga aí, ó. É como se assistisse um filme e no outro dia a gente fosse contar o filme para alguém. Vai interferir em alguma coisa? Não. O filme já aconteceu. Então o diabo não tem como mexer mais na história. Na história. Porque ele já está julgado e condenado. Já está sentenciado. Se ele pudesse interferir, olha como as coisas já aconteceu. Ele sabia muito bem de tudo que o Messias vinha, sim ou não? Sim. Por que ele não podia? Senão ele teria impedido Jesus de ir para a cruz. Mas ele não entendia de forma ninguém, nem o diabo, com toda a sua mente brilhante, ele consegue chegar nem perto da mente de Deus. Ou impedir que Deus... Não, meu amigo, é imaginar o imaginável. Quem fez o universo inteiro, quem fez todas essas coisas, você está maluco? Cara, é por isso que Paulo vai escrever assim, se os príncipes desse século soubessem a quem estaria crucificando, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. E ali eu trago para o lado espiritual. Se os demônios soubessem que levando Jesus para a cruz seria a derrota dele, eles não teriam feito isso. Então não sabe. Então assim, um exemplo, no caso da predestinação, está encaixado nisso? E Deus já sabe quem é que vai para o céu e quem para o inferno? Deus já sabe quem vai, é verdade. Deus já sabe, porque se ele não soubesse, ele não era Deus. Mas ele pode interferir, assim, na questão do livre-arbítrio? Não. Mas que nós chamamos, dentro da linha arminiana, o nosso livre-arbítrio. Nós decidimos. Eu decido se eu quero estar aqui com jovens, ou eu decido se, por exemplo, minha mulher saiu, passou 1 hora fora de casa, ou se eu trouxesse aqui uma garota e ficasse tomando uma cerveja com ela aqui. Eu decido. Eu não posso fazer isso? Pronto. Eu posso fazer isso. Entendeu? Então, e aí, mas só que Deus, ele procura interferir na história, mas sempre para o lado da humanidade. Ele puxa, na verdade, ele é bairrista nesse aspecto. Ele puxa a sardinha para o lado dele. É uma prova bíblica? Vamos lá. Eis que eu estou colocando os céus e a terra em testemunha acerca de vocês, que eu estou propondo a vida e a morte. Aí tem ponto. Se tivesse só o ponto, ele estava sendo imparcial, mas tem uma vírgula depois. Aí ele diz assim, porém, né? Ele diz, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Rapaz, ele está puxando a sardinha para o lado da humanidade. Ele é bairrista nesse aspecto. Eita glória! Botar mais forte girando, né? Porque tá indo para onde o vento? Então, se tu dá mais essa câmera aí. Ó, cachorro! Tira a cara. Tá gravando? Tá gravando, eu tô ao vivo. E tu gritando desse jeito aí foi pior. Bom, gente, ao vivo é assim mesmo, viu? Foi minha mulher que passou, depois a cachorra bateu duas E ele gritou para completar. E lavar ela de novo. E lavar a cachorra de novo. Vem, Coi. Segura aí, Coi.
Ela tinha que ir no Verônica, sai banheiro. daí que a cachorra vai pra aí. Ó, lá vai a cachorra. Ela vai dar. Segura a cachorra. Pronto, né? Já ia lá. Aí é meio que off. Vou ver se eu corto isso aí, viu? Bom, tem desculpa aí, que a cachorra se derrubar essa câmera é pior. Gente, então nós encerramos aqui essa live, nessa conversa aqui. Essa conversa bem tranquila com esses jovens do Manaim, né? Assembleia de Deus, Ministério do Templo Central. E quero agradecer. Tchau. Olha aí aquela oração bem de fogo, viu? Amém. Viu? Eu também quero Isso. agradecer a todos que participaram, junto conosco no bate-papo no Facebook aí da live. Deus abençoe e agradeço também ao Ronaldo novamente por ter abrido as portas da sua casa para nos receber nessa tão bela reunião edificante, a qual trouxe edificação para a nossa fé. Amém? Então, orem conosco também aí na sua casa, agora, agradecendo a Deus por essa live. Senhor Deus, eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, quero aqui, ó Pai eterno, te agradecer por esse momento, ó Pai eterno, a qual nós aprendemos, ó Senhor, dos últimos acontecimentos, Pai eterno, que haverá, Senhor, e o mais importante, sobre o arrebatamento da tua igreja. Deus eterno, por tudo que foi ensinado através do teu filho irmão Ronaldo, o que nós queremos falar nesse momento e aprender é que nós devamos, ó Pai, viver em santidade, porque a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pai amado, Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do teu filho irmão Ronaldo, a qual, Senhor Deus, se disponibilizou para nos ensinar. Abençoa o teu filho, Deus eterno, a sua casa, a sua família, dando livramento, derramando a tua bênção. Pai eterno, Senhor, lhe recompensando. Pai eterno santo, eu te agradeço. Abençoa também todos os eterno, leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoe também os meus irmãos que participaram dessa live. Deus eterno Pai, dá, Senhor Deus eterno, a tua bênção, a tua paz. Em nome de Jesus eu te louvo e no nome de Jesus eu já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Queira ir para o céu, queira ir pelo arrebatamento, viu? Não queira ficar na grande tribulação, não. Né? Então, Deus abençoe. Tchau. E aqui é